A gente tem que ter a humildade de detectar os nossos erros. Em algumas partidas, até mesmo contra o Bahia, a gente se desorganizou defensivamente, não conseguiu controlar o jogo sem a bola, e isso é importante. E hoje a gente sabia do desafio que era enfrentar o Sport aqui, tivemos um comportamento de organização defensiva muito bom, e agora evoluir para o próximo passo, melhorar a nossa construção, melhorar a nossa ofensividade, e o futebol ele é feito de etapas para que você possa consolidar algo realmente, que você possa mudar o panorama da competição. Ele é feito de etapas, então eu acredito que a primeira etapa ela foi muito bem feita hoje, serviu também para a gente mostrar a nossa alma, a nossa identidade, a nossa entrega. E agora os próximos pontos, como eu falei, a organização ofensiva, as nossas finalizações, a nossa agressividade no último terço. Isso a gente vai trabalhar bastante essa semana. A segunda pergunta é do Antônio Lupe, da Rádio Bandeirantes. Foi o terceiro jogo no seu comando. Contra o Bahia, uma equipe intensa que merecia a vitória, mas contra o CSA e hoje, com o Sport, a equipe não conseguiu manter a mesma intensidade. É possível identificar o porquê dessa queda de rendimento? Boa noite. Eu acho que hoje contra o Sport era um jogo totalmente oposto do CSA, né? Onde nós tínhamos que tomar a iniciativa do jogo. Você jogando aqui contra o Sport, né, com casa cheia, é natural que o adversário se lance buscando gol de qualquer maneira, e a gente soube se organizar defensivamente. Isso era uma coisa que vinha incomodando a gente tomar gols com uma facilidade que me desagradava, e hoje a gente mostrou uma consolidação defensiva maior do que nos últimos dois jogos, inclusive contra o Bahia. E agora o próximo passo é a gente trabalhar essa organização ofensiva, trabalhar essa transição, que a gente precisa caprichar um pouquinho mais nesse penúltimo passe para que a gente busque a vitória. Mas hoje a gente tira de positivo muito a entrega, a organização defensiva e o fato de controlar o jogo através do espaço, mesmo sem a bola. Agora a pergunta do Pedro Henrique Geninho, da Band News FM. Alan, você procurou um time diferente em campo com as entradas de Riquelme e do Romário. Esse time mais jovem te entregou o esperado no jogo de hoje? Era o que a gente precisava, né? A gente precisava de uma intensidade maior, de uma mobilidade maior. Nós trabalhamos ali com três jogadores de muita velocidade. O Riquelme é um atacante de mobilidade, é um atacante que gosta de agredir o espaço, e o Romário tem muita força física, mesmo sendo jovem, é um jogador que tem personalidade para jogar, e a tendência é que eles possam evoluir cada vez mais, independente se iniciam ou não a próxima partida. E hoje era um jogo que a gente precisava dessa vitalidade, né? Para que a gente sustentasse principalmente o começo do jogo, para que a gente forçasse o adversário a cometer erros e trouxesse a atmosfera a nosso favor do torcedor, e foi o que aconteceu. Agora o próximo passo, como eu falei, é a gente trabalhar ofensivamente, ter essa organização maior na hora que chegar no último terço, e sofrer o mínimo possível para manter o equilíbrio tanto defensivo como ofensivo, que foi o que faltou, principalmente no jogo do CSA. Agora a pergunta do Gerliezer Paulo, do Futebol 62. Boa noite, Alan. Você optou por começar o jogo com três atacantes de mobilidade. Já defensivamente colocou a sua equipe para marcar num 4-1-4-1. Quais eram suas intenções ofensivas e defensivas com essas escolhas? Perfeita, leitura muito boa. A gente procurou fazer um triângulo ali no meio de campo, com jogadores que pudessem congestionar essa zona central que o Sport utiliza muito. Trabalhamos também com os jogadores de velocidade lá na frente, porque saberíamos que eles trabalhando no nosso campo automaticamente dariam campo para a gente transitar em velocidade. Faltou um pouquinho de capricho em alguns lances para que a gente pudesse utilizar melhor a característica desses três homens da frente, mas eu fico feliz pela entrega, pela organização principalmente, e pelo fato da gente ter um equilíbrio defensivo, uma sustentação defensiva muito maior do que a gente teve nos últimos dois jogos. Agora a pergunta do Matheus Medeiros, da PUC TV. A lista de reforços já tem 7 nomes. Tem intenção de experimentar quantos como titulares? A gente espera que contar com eles o mais rápido possível, mas é um processo de entendimento. Alguns jogadores já trabalharam comigo, isso facilita, outros ainda não, somente contra. Então a gente procura analisar o que a gente tem no grupo, e com esses reforços a gente vai ter uma possibilidade maior, né, de mudanças, e isso é uma coisa que é fundamental. Então a gente vai ver também a condição física de cada um, né, para que a gente possa aí utilizar o mais rápido possível, mas a ideia é poder contar com cada um deles aí, não sei se de início de partida ou no decorrer da partida, mas o mais rápido possível, porque são jogadores com características um pouco diferentes daqueles que a gente tem aqui no nosso grupo.
Agora a pergunta do Paulo Massad, da Sagre 730. Até que ponto você considerou interessante esse empate, levando em consideração a situação do Vila na tabela? Se defensivamente o time foi bem, você concorda que para um time que precisa somar pontos, o Vila Nova deixou muito a desejar no ataque? A gente tem que ter a humildade nesse momento de saber que tem jogos que você tem que valorizar um ponto, tem jogos que você tem que lamentar empate ou até mesmo derrota, como foi com o CSA, e ter essa leitura da competição. O Sport é uma equipe que não é à toa, está brigando pelo G4, dentro de casa é muito forte, nós sabíamos disso, e tivemos a humildade de montar uma estratégia defensiva e principalmente criar uma consistência defensiva não só para o jogo do Sport, mas para o decorrer da competição. O futebol, às vezes, é muito simples, né, de você detectar algumas coisas. Nós precisávamos arrumar o setor defensivo, a nossa cozinha lá atrás. Agora nós vamos procurar ter uma variação, uma mobilidade maior no momento da construção no meio de campo, para que a gente municie os jogadores lá da frente e que as nossas finalizações tenham um pouquinho mais de felicidade para a gente buscar os 3 pontos. E principalmente, o outro ponto que a gente não pode esquecer, justamente em cima dessa humildade, é a entrega dos nossos atletas. Depois de um jogo, de uma derrota, de um desempenho muito abaixo do que a gente poderia fazer contra o CSA, você vir jogar contra o Sport, a aposta natural era que a gente seria goleado ou seria atropelado. E não foi isso que aconteceu. Sustentamos bem, poderíamos ter criado algumas oportunidades ofensivas com um pouquinho mais de tranquilidade na hora que essa bola estava no nosso pé, mas, como eu falei, é um processo e a gente vai procurar acelerar cada vez mais esse processo, tendo uma equipe competitiva, organizada e ao mesmo tempo que busca a vitória o tempo todo. Foi a pergunta do José Roberto Silva, da CBN. Duas finalizações no primeiro tempo, nenhuma no segundo. Dava para imaginar isso antes do jogo? A tabela acho que mostra isso, né? A tabela, ela não mente, né? Então é o que eu falei na resposta anterior, nós temos que ter humildade de saber os pontos fortes do adversário, de saber o momento do adversário, de saber que com a casa cheia aqui é difícil de se jogar contra o Sport, e talvez o número baixo de finalizações foi justamente pelas tomadas de decisões erradas quando nós conseguimos envolver o adversário na nossa saída de bola. Poderíamos verticalizar um pouquinho mais, caprichar um pouquinho mais nos passes, para que a gente chegasse na área do Sport. Mas, como eu falei, é um processo e a gente precisava se consolidar defensivamente, ter essa humildade para saber que a nossa entrega ela tem que ser 100% o tempo todo, que só a qualidade, só a ofensividade não vai vencer jogo, e ao mesmo tempo a gente buscar esse equilíbrio, tanto defensivo como ofensivo. Então a gente ter essa leitura de jogos contra adversários que estão no momento, que têm qualidades individuais muito acentuadas, a gente tem que montar a estratégia e ter a humildade, porque muitas vezes esse ponto que a gente somou aqui acaba fazendo a diferença lá no final da competição. Agora a penúltima pergunta. Alan, um ponto conquistado fora de casa, mas o time chega à marca de 14 jogos sem vencer na temporada. Resultado para ser comemorado? Pergunta do William Rondo. Pela entrega de todos, não é comemorado, mas valorizado. Eu acho que a gente tem que valorizar a entrega, não esquecer que do outro lado, um adversário que dificilmente empata dentro de casa, um adversário que é difícil jogar pelo apoio da torcida, que vive um momento oposto do nosso, e a gente tem que valorizar o que foi feito, não comemorar. Comemorar a gente vai comemorar, se Deus quiser, aí a nossa manutenção na Série B na última rodada, no final do campeonato, não na última rodada, mas no final do campeonato, daí a gente vai comemorar alguma coisa. E mesmo se tivesse ganho aqui também, não tem o que comemorar. Nós estamos numa situação incômoda da tabela, mas essa evolução defensiva, ela é um processo e a gente precisa acelerar agora a questão um pouquinho melhor de organização ofensiva, mas são etapas para que possa fazer uma equipe mais consistente e menos exposta do que foi nos últimos jogos. Agora a última pergunta do Humberto Castro, da Rádio Web Feras do Laranjinha. Depois desse resultado, é possível pedir mais um voto de confiança da torcida contra o Vasco? Eu acho que fica muito claro a entrega dos atletas. Se nós não fizemos um jogo ofensivamente da maneira que a gente esperava, defensivamente não faltou entrega, não faltou aos atletas honrar a camisa, lutar. Jogar contra o Sport aqui, volto a repetir, é muito difícil, o torcedor apoia o tempo todo, é casa cheia, é um clima diferente e nós conseguimos reverter isso com a nossa atitude. Durante muitos momentos da partida, o torcedor acabou pressionando o Sport e isso nos favoreceu. Isso significa que a nossa postura de entrega, de organização defensiva foi muito boa. E agora o próximo passo
é a gente criar situações ofensivas, ter um posicionamento melhor, caprichar mais nesse penúltimo passe para que a gente possa chegar no gol do adversário e buscar a vitória.